Então, bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a banca e a todos os presentes. E eu vou apresentar para vocês hoje o estudo intitulado Avaliação de Desempenho de Parques Tecnológicos a partir da perspectiva das empresas residentes, com a orientação do professor Raoni e do professor André. Então, essa apresentação está estruturada da seguinte forma: uma breve introdução sobre o tema, junto com o objetivo principal, os objetivos específicos e a justificativa do estudo, o referencial teórico para alinhar alguns conceitos e definições utilizados, e em seguida a metodologia, ou seja, todo o caminho que foi percorrido para atingir os objetivos da pesquisa, posteriormente, os principais resultados de suas análises, um estudo de caso e as considerações finais com as principais implicações e agenda futura, e também as referências bibliográficas utilizadas. Então, para iniciar, a gente tem que os parques tecnológicos, eles são ambientes de inovação difundidos, com o objetivo de intensificar a interação entre empresas, universidades, governo e sociedade. Então, esses ambientes, eles dispõem de uma infraestrutura física e uma rede de serviços para empresas de base tecnológica e também se caracterizam como catalisadores de inovação através do desenvolvimento de novos produtos e serviços. Então, mesmo existindo diferentes tipologias de parques, como os parques tecnológicos, os parques de pesquisa, os parques científicos, entre outros, e mesmo também existindo diferentes modelos de gestão, diferentes modelos jurídicos e de governança, existe um consenso de que a função mais nobre de um parque tecnológico é de induzir o desenvolvimento econômico e social através da inovação tecnológica. Então, devido a essa complexidade que esses ambientes têm, e também devido à não existência do consenso do que seja um parque tecnológico, esses fatos levam à não existência também de métricas comuns de avaliação, que vão permitir a comparação de diferentes parques de forma sistemática. E assim, é essencial a gente buscar por mecanismos que vão avaliar o desempenho com a finalidade de manter o avanço tecnológico e a sustentabilidade em um cenário competitivo. Então, muitos estudos acadêmicos, eles analisaram a avaliação dos parques tecnológicos sob diversos aspectos, tanto em relação à performance, na forma de estudos de caso individual, ou também eles avaliam a comparação de empresas do parque com empresas semelhantes fora do parque. No entanto, são poucas as abordagens que vão abranger o parque enquanto um conjunto de empresas residentes que o compõem, ou seja, de avaliar o próprio parque como um ecossistema empresarial. E aí, nesse sentido, a avaliação dos parques tecnológicos a partir das empresas residentes se torna uma lacuna quando a gente pensa na contribuição dos mesmos para o parque. E aí cabe aqui como questão norteadora desse estudo, como medir o desempenho dos parques tecnológicos a partir da perspectiva das empresas residentes? E aí, para responder essa questão, traçou-se como objetivo geral analisar as métricas adotadas na avaliação dos parques tecnológicos sob a perspectiva das empresas residentes, e especificamente, tem-se como os objetivos de analisar e categorizar as métricas de avaliação de desempenho dos parques, gerar um modelo de avaliação, validar o modelo de avaliação e extrair recomendações de melhoria. A justificativa se dá pela avaliação de desempenho de parques tecnológicos requerer o desenvolvimento de ferramentas que possam ser implantadas com mais facilidade. E apesar de existirem muitas pesquisas sobre o desempenho dos parques tecnológicos, ainda não existe uma definição clara sobre os impactos efetivos no desempenho dos residentes. Então, as experiências encontradas na literatura, elas mostram que a complexidade que envolve um parque, desde a gestão até a sua operação, considerando também o envolvimento de diversos agentes, onde cada um tem um objetivo diferente, e também considerando os aportes financeiros, que na maioria são de origem públicos. Então, promover a avaliação do desempenho desses ambientes acaba se tornando uma necessidade também de transparência e de justificativa para a sociedade. E aí esse trabalho se sustenta também na possibilidade de identificar os fatores que vão contribuir
para o sucesso das empresas nesses ambientes e como esse sucesso ou não vai impactar no desempenho do parque. Dito isso, o referencial teórico ele abrange o conceito de parque tecnológico, onde a gente não faz a distinção das tipologias de parque, sendo o mais usual no Brasil o termo parque tecnológico, definido pela Lei de Inovação, onde o parque é definido como um complexo planejado de desenvolvimento empresarial, promotor da cultura de inovação, de atividades de pesquisa científica, do desenvolvimento tecnológico e inovação entre empresas e uma ou mais ICTs, com ou sem vínculo entre si. Também é apresentado um breve histórico dos parques tecnológicos, abarcando a sua origem nos Estados Unidos, em 1950, e passando também pelas 3 gerações de parque, onde a primeira geração se deu por formações espontâneas, seguido da consolidação desses espaços. A segunda geração, com parques criados de maneira planejada e estruturada. E, por fim, a terceira geração, onde os parques estruturantes estão associados ao processo do desenvolvimento econômico e tecnológico. Em seguida, é apresentado um panorama geral dos parques tecnológicos no Brasil, com a definição dos principais tipos de empresas que compõem o ambiente, incluídas as empresas residentes, que são definidas como aquelas instaladas em área do parque tecnológico e que recebem os seus serviços para desenvolver novos negócios e produtos inovadores de base tecnológica e também para alavancar a competitividade. Aí destaca-se em 2021 a identificação de 93 iniciativas de parques no Brasil, complementando com esse mapa ao lado, que mostra a distribuição dos parques no país, com um total de 64 ambientes em operação, e também se destaca que os parques eles são relativamente jovens e pequenos, com uma média de 35 empresas por parque, apontando para um grande potencial de crescimento a longo prazo, à medida que eles se tornem mais maduros. Fechando o referencial teórico, tem uma explanação sobre as métricas típicas de parques tecnológicos, onde destaca-se um processo complexo que vai exigir uma análise detalhada das características desses ambientes e que pode abranger aspectos financeiros, estruturais, operacionais, aspectos de inovação, entre outros. Então, a metodologia, ela se inicia com a caracterização da pesquisa, onde esse estudo se caracteriza como uma pesquisa aplicada, que trata da análise das métricas adotadas na avaliação de parques tecnológicos. Em relação à abordagem, ela é qualitativa e ela vai explorar os aspectos subjetivos e também é quantitativa, almejando os resultados mensuráveis. Quanto aos objetivos, ela é do tipo exploratória, onde a gente busca proporcionar uma visão geral acerca do tema. Enquanto ao procedimento técnico, ela é classificada como pesquisa bibliográfica e também como um estudo de caso. Então, primeiro foi realizada uma revisão sistemática da literatura, baseada na recomendação PRISMA, que ocorreu num processo estruturado e transparente, apresentando a base de dados consultada, as estratégias de busca empregada, o processo de seleção dos documentos e os critérios de inclusão e análise de dados. E essa fase foi realizada em 3 etapas. Primeiro, a extração de dados, onde foi estabelecida a fonte para obtenção dos dados, a seleção das palavras-chave, a estratégia de busca e a obtenção dos artigos pertinentes ao escopo da pesquisa. A segunda etapa foi a de seleção de artigos, que correspondeu à triagem e seleção dos artigos identificados na etapa anterior. Foi estabelecidos os critérios de exclusão e de inclusão dos artigos, que visou eliminar aqueles que estavam fora do contexto, que também não contribuíram significativamente para os objetivos da pesquisa. A terceira etapa de análise de dados, onde foi realizada uma avaliação abrangente dos artigos, considerando a contribuição individual e contextualizando os resultados. Então, o levantamento da produção científica, ela iniciou com o acesso ao Banco de Dados Internacional Scopus, que é considerado uma das maiores bases de dados de artigo acadêmico e também uma fonte confiável para estudos do tipo de revisão sistemática, onde foram identificados 133 artigos. Esses artigos foram compilados dessa base de dados em dezembro de 2023.
E, embora tenham sido revisados esses artigos que tratam de parques tecnológicos, o foco da revisão sistemática foi restrito aos estudos que analisaram o desempenho dos residentes. A equação final da busca, ela é conferida aqui nesse quadro azul, e ela foi elaborada a partir da diversidade de nomenclaturas dadas aos parques tecnológicos. Após essa etapa, procedeu-se com a seleção dos artigos, seguindo as etapas de acordo com a metodologia PRISMA, que é de identificação, triagem, elegibilidade e inclusão. Então, nesse quadro aqui ao lado, a gente tem a primeira etapa de identificação, onde foram selecionados os artigos da base, correspondendo a 133 artigos. Em seguida, foi realizada a triagem, onde os estudos selecionados após a coleta inicial, eles passaram por uma avaliação de exclusão daqueles em duplicidade ou que estavam sem autorização de acesso livre, que correspondeu com 119 artigos. A etapa de elegibilidade, que consistiu em classificar de forma sistematizada os artigos que atenderam à temática da pesquisa, e a exclusão foi baseada na classificação de grau de relevância quanto ao conteúdo, conforme esses critérios. Então, aqueles de grau de relevância alta foram os artigos que abordaram de forma integral a problemática de pesquisa e também propuseram um modelo ou método de avaliação, correspondeu a 29 artigos selecionados. O grau de relevância médio, o artigo abordou parcialmente a problemática de pesquisa e propôs um modelo ou método de avaliação, contribuindo apenas com os grau de relevância médio. Deixa eu retornar. O artigo abordou parcialmente a problemática de pesquisa e propôs um modelo ou método de avaliação, correspondendo a 14 artigos. O grau de relevância baixo, onde o artigo abordou parcialmente a problemática de pesquisa e não propôs um modelo ou método de avaliação, chegando a 47 artigos excluídos. E de nenhuma relevância foram os artigos que abordaram os assuntos da pesquisa de uma forma mais genérica e com aplicações isoladas em outras temáticas e que não apresentaram uma contribuição para a pesquisa, correspondendo a 29 artigos excluídos. E na última etapa de inclusão, os estudos selecionados e incluídos na análise da pesquisa, que corresponderam a um total de 43 artigos selecionados. Então, a partir da leitura completa e análise dos textos, foram identificados os principais indicadores e métricas utilizados para avaliar o desempenho de parques tecnológicos e para facilitar o entendimento dos resultados, algumas definições foram estabelecidas. Então, definiu-se dimensão como os principais aspectos ou áreas estratégicas avaliadas no desempenho dos parques tecnológicos e definiu-se indicadores como as métricas ou parâmetros específicos utilizados para mensurar as dimensões identificadas. Então, por exemplo, dentro da dimensão de inovação, os indicadores comuns eles podem incluir o número de patentes registradas, a quantidade de projetos de pesquisa desenvolvidas e até os investimentos em pesquisa e desenvolvimento realizados pelas empresas residentes. E assim, esses indicadores extraídos da análise sistemática, eles foram agrupados de acordo com as suas afinidades em 5 dimensões, que foram a dimensão de benefícios tangentes, benefícios tangíveis, que compreende os recursos físicos e serviços ofertados pelo parque, como infraestrutura, laboratórios, consultoria, acesso a redes e network. A dimensão econômico-financeira, que foca na sustentabilidade financeira e no impacto econômico, avaliando a performance em termos de rentabilidade dos residentes. A dimensão de capacidade inovativa, que mede a aptidão de fomentar a inovação e o desenvolvimento de novas tecnologias, incluindo também o número de empresas residentes, os projetos de pesquisa e desenvolvimento. A dimensão relação universidade-empresa, que vai focar na interação entre as instituições acadêmicas e as empresas residentes, considerando também a taxa de transferência de tecnologia e a criação de spin-offs e startups, e os efeitos heterogêneos, que considera as características dos parques e das empresas que vão dificultar a comparação e a generalização dos resultados do desempenho, como a idade do parque, a idade da empresa, a localização. Então,
Os indicadores identificados em cada dimensão dessas, eles serviram então como uma base para a elaboração de um modelo abrangente para avaliação de parques tecnológicos. E esses indicadores, eles fornecem uma estrutura sólida para a construção do modelo que vai permitir medir o desempenho e a contribuição desses ambientes. E a revisão sistemática da literatura, ela também serviu como base para o framework teórico, composto das dimensões e seus respectivos indicadores, acrescidos das abordagens quantitativas e qualitativas. Foi realizado, então, também um estudo de caso, com o objetivo de validar um modelo teórico, que consistiu num survey com a elaboração de um questionário de avaliação de desempenho de um parque tecnológico. A revisão sistemática da literatura, ela foi utilizada para obter o embasamento teórico necessário para avaliar, para elaborar as questões e também as alternativas de resposta desse questionário. E o questionário ele foi dividido nas seguintes seções: perfil da empresa e colaboradores, capacidade inovativa, recursos e serviços, características econômicas e financeiras e benefícios que o parque proporciona e a conexão universidade-empresa. Aqui tem uma visão da construção do questionário, onde essa primeira parte ela contempla a formação do modelo teórico, que foi base para o questionário, e feita a partir da revisão sistemática da literatura. Prosseguindo, tem a criação das perguntas e a validação com especialistas de 2 parques tecnológicos. Aí os ajustes que foram indicados foram feitos e o questionário foi encaminhado para as empresas residentes. Em seguida, os resultados foram analisados. E esse encaminhamento desse instrumento às empresas residentes, ele foi realizado pela própria equipe gestora do parque, porque eles já possuíam um relacionamento mais formal com as empresas e também maior facilidade de contato. Passando então para os resultados, quanto às características da coleção teórica, a gente destaca aqui a evolução temporal das publicações e a identificação das obras mais citadas, onde aqui as figuras 4 e 5, elas representam a distribuição dos artigos por ano de publicação e por área temática. Essas figuras, elas indicam que a temática relacionada à avaliação de desempenho dos parques tecnológicos, ela continua a atrair o interesse de pesquisadores e consolida-se como um campo de estudo relevante e em expansão, com uma interdisciplinariedade entre as diferentes áreas de estudo. Em relação às métricas de desempenho levantadas, na dimensão benefícios tangíveis, a revisão sistemática ela mostrou que os indicadores mais utilizados entre os autores foram de infraestrutura, onde atenua a falta de recursos dos residentes, sobretudo das novas empresas de base tecnológica, onde torna-se aí uma fonte de retorno sustentável a longo prazo, e as conexões, que também consideram criar oportunidades de conexão com outros residentes, com a instituição acadêmica e com uma série de outros parceiros externos, e as redes, que permitem o trabalho colaborativo para superar os desafios comuns e explorar oportunidades conjuntas. Na dimensão econômico-financeira, engloba a sustentabilidade financeira das empresas e a capacidade de crescimento. Destaca-se aqui, entre os autores, os indicadores como o crescimento de vendas, a produtividade, a lucratividade das empresas, a redução de custos operacionais, onde ocorre a oportunidade de minimizar as despesas em áreas críticas, como infraestrutura, o acesso a equipamentos especializados, o acesso a serviços técnicos avançados, e que também talvez seriam inacessíveis ou onerosos demais se adquiridos de forma individual por essas empresas. Também destaca a geração de emprego, que vai impactar diretamente na melhoria de qualidade de vida da região e que fomenta também o capital humano, gerando empregos de alto valor acrescentado. Na dimensão capacidade inovativa, os indicadores que se destacaram foram de investimento em P&D, a propriedade intelectual, o desenvolvimento de novos produtos e serviços, a atração de capital intelectual, onde a maturidade da empresa vai impor diferentes necessidades de capital intelectual, como, por exemplo, aquelas empresas mais maduras, elas vão demandar uma ampla gama de talentos para melhorar os processos já existentes.
A relação universidade-empresa, que relaciona a cooperação com a comunidade acadêmica e que resulta também no fomento de produtos mais inovadores, onde as empresas que estão localizadas no parque, elas podem se beneficiar do conhecimento, da transferência de tecnologia, da expertise e do uso de recursos da universidade. E destaca também como indicadores o número de depósitos de patentes, a transferência de conhecimento e tecnologia e o número de spin-offs e startups criadas. Na dimensão efeitos heterogêneos, que é um grupo de indicadores que torna a análise do desempenho mais complexa devido à sua natureza, se destaca a localização do parque, o tamanho da empresa, a idade da empresa, a sustentabilidade da empresa, o tamanho e a idade do parque. Por exemplo, à medida que o número de empresas no parque aumenta, o conhecimento disponível e o capital social também aumentam. E, consequentemente, vai haver uma relação positiva entre o tamanho do parque e o desempenho das empresas. Em relação ao framework, a construção dele se deu a partir dos dados extraídos da revisão sistemática da literatura, e o modelo ele incorpora uma exemplificação de abordagens metodológicas, tanto quantitativas como qualitativas, que pode ser aplicada em análises comparativas e no monitoramento de tendências ao longo do tempo. Ela é uma ferramenta abrangente, flexível, que pode ser adaptada às particularidades de diferentes parques. Então, basicamente, a utilização do framework como base para a criação de um instrumento prático se deu pela definição do objetivo central de avaliação. Por exemplo, deseja-se mensurar a qualidade da infraestrutura e dos serviços de inovação. Esse poderia ser um objetivo central de mensuração. Em seguida, identificou-se as dimensões centrais para avaliação e seus respectivos indicadores. Na sequência, define-se o método e a técnica de coleta de dados, que pode ser através de questionários, entrevistas ou outros métodos, e o tipo de abordagem, que pode ser quantitativa ou qualitativa. E, por fim, deve-se validar o instrumento através da realização de um teste piloto, seguindo os ajustes e melhorias. Aqui eu trouxe um exemplo, onde, a partir do quadro geral de dimensões e indicadores, foi selecionada a dimensão de capacidade inovativa. Dentro dessa dimensão, foi selecionado o indicador de desenvolvimento de produto e serviço, a abordagem quantitativa, que pode ser a nível de porcentagem de investimento em P&D, ou porcentagem de produtos e serviços novos lançados, e na abordagem qualitativa, a partir de entrevistas semi-estruturadas para avaliar os esforços de P&D dos residentes. Bom, passando para a realização do estudo de caso, o questionário ele foi aplicado no Parque Tecnológico de Viçosa, o Tecnoparque, e ele contou com 8 respostas, correspondendo a 44% do total dos residentes do parque. Aqui é apresentado os principais resultados do survey realizado, onde o objetivo foi de validar o instrumento de avaliação proposto. Então, a gente destaca aqui dentro dos efeitos heterogêneos, onde 37,5% das empresas nasceram no parque, e destaca também, em relação à dimensão econômico-financeira, a redução nos custos operacionais dos residentes, que foi de cerca de 10% de redução. Então, esses dados, eles vão demonstrar a capacidade do instrumento de coletar informações relevantes dos residentes. Então, como o objetivo foi de validar o instrumento, considera-se que, em relação à dimensão, efeitos heterogêneos e caracterização geral do parque, o instrumento apresentou uma validação prática positiva, onde ele foi capaz de retornar com características das empresas alinhadas com o objetivo do parque e com as características apresentadas na literatura. Em relação aos benefícios tangíveis, também é apresentada a possibilidade de ampliar a coleta de dados pelo instrumento prático, moldando e explorando a diversidade do portfólio de serviços do parque. Na dimensão econômico-financeira, também existe a possibilidade de ampliar o escopo do instrumento em relação ao contexto das empresas residentes. E em relação à capacidade inovativa, a gente pode inserir a abordagem qualitativa para compreender o contexto das empresas nessa dimensão.
Então, passando para as nossas considerações finais, o presente estudo ele teve como objetivo de analisar as métricas adotadas na avaliação de parques tecnológicos, na perspectiva das empresas residentes, contemplando 3 etapas principais, que foi revisão sistemática da literatura, a proposição de um framework composto por indicadores de desempenho e a realização de um estudo de caso para validar o modelo proposto. Então, a revisão da sistemática da literatura, ela possibilitou uma análise criteriosa da literatura disponível sobre o tema, e a partir do estudo do conjunto teórico, foi possível definir as principais dimensões de indicadores de desempenho utilizados em parques tecnológicos. Esses achados, eles evidenciam a complexidade e a multidimensionalidade envolvidas na avaliação de parques tecnológicos, e reforça também a necessidade de modelos analíticos integrados e que levem em consideração a interdependência entre diferentes fatores. Então, do ponto de vista teórico, essa dissertação ela contribui ao sistematizar os principais indicadores e abordagens presentes na literatura, oferecendo um panorama atualizado que vai auxiliar no avanço do conhecimento sobre o tema. E também a organização dos dados em categorias e dimensões que proporciona uma base sólida para o desenvolvimento de modelos de avaliação. No âmbito prático, a identificação das métricas mais relevantes e utilizadas pode orientar a elaboração de ferramentas de avaliação mais precisas e aplicáveis em diferentes contextos, alinhadas aos objetivos do parque. Então, conclui-se que os objetivos desse trabalho eles foram alcançados, onde por meio da revisão sistemática da literatura foi possível analisar as métricas utilizadas na avaliação de parques tecnológicos, resultando no desenvolvimento de um modelo que pode ser aplicado em outros parques tecnológicos. Como limitação, apresentado a falta de entrevistas semi-estruturadas com membros-chave da gerência das empresas, que serviriam também para dar um maior peso e refinar a coleta das informações a partir da aplicação do instrumento prático. E também a validação do instrumento em mais ambientes, considerando diferentes contextos. Outro fator limitante do estudo foi a dificuldade de alcançar uma parcela mais representativa do conjunto das empresas residentes do parque, e esse fato teria contribuído para uma coleta mais robusta e também para uma maior confiabilidade na validação do instrumento. De sugestões para pesquisas futuras, fica a exploração de novas dimensões e indicadores, também como a investigação de dinâmicas específicas de diferentes parques tecnológicos, considerando contextos regionais e setoriais, além de estudos empíricos que vão validar e ampliar os achados apresentados e podendo aí complementar e aprofundar as discussões iniciadas nessa discussão. Esse trabalho gerou ainda, como produção científica, a produção de um capítulo de livro, que está disponível no livro Diagnósticos de Parques Tecnológicos sobre a no Guia Prático de Metodologias para Ambientes Promotores da Inovação, intitulado Diagnósticos de Parque Tecnológico sobre a Perspectiva das Empresas Residentes. E eu finalizo, então, concluindo que a avaliação de desempenho dos parques tecnológicos, ela deve ser entendida, então, como um processo de aprendizado e crescimento, e que é um caminho também para identificar os desafios, as dificuldades e compreender como que eles podem ser superados no ambiente organizacional. Aqui tem as referências bibliográficas. E obrigada.